Bom dia, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, hoje, 5 de novembro de 2022. Informamos que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal. Para iniciar os trabalhos, passo a palavra ao vereador Sebastião Porto, primeiro secretário, para que eu mesmo faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 619ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de outubro de 2022. Aos 22 dias do mês de outubro de 2022, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do senhor vereador José Fernando Leite Aires. Aberta a sessão ordinária, foi constatada a ausência justificada do vereador Carlos Alberto Jovem, desta Casa Legislativa Mirim, pelo senhor secretário vereador Sebastião Pereira Porto. Posteriormente, o senhor presidente requisitou a leitura da ata da 618ª sessão ordinária e colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão ordinária. Projeto de lei do Executivo número 26 autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Moção de pesar número 42, requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Antônio Cavalcante Filho. Moção de pesar número 43, requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Roberto Carlos da Silva Costa, ambas de autoria desta edilidade. Abrindo o pequeno expediente, o senhor presidente José Fernando Leite Aires fez uso da palavra e transmitiu aos pares algumas comunicações. Inicialmente confirmou que as moções serão encaminhadas aos familiares enlutados e prestou-lhe suas homenagens, principalmente ao senhor Antônio Cavalcante Filho, e destacou a publicação de seu livro, Meus Caminhos pela Vida, onde ele retrata a sua infância aqui em Boa Vista e o seu deslocamento para João Pessoa. O lançamento desta obra foi feito na Escola Teodósio de Oliveira Ledo e destacou que esta Casa Legislativa Mirim, através de decreto legislativo de sua autoria, concedeu-lhe a medalha de honra ao mérito municipal. Mas, infelizmente, não tivemos a oportunidade de entregar em vida, mas explicou que ele já era ciente dessa comenda e, devido à pandemia e coronavírus, ficamos impossibilitados de realizar essa sessão especial e esta Casa Legislativa Mirim se solidarizar à viúva de Dona Miriam, aos filhos, netos e a todos os familiares. Depois lembrou aos demais pares e fez convite a todos os internautas para a sessão especial que teremos amanhã, a partir das 17 horas, para o lançamento do livro Fazendas e Família, História da Pecuária de Boa Vista, Paraíba, de autoria do agrônomo escritor Isaías Vitorino Batista de Almeida, e ressaltou a importância para uma sociedade, para um povo e para uma cidade de registrar sua história. Por sabendo de sua história, podemos consertar o presente e o futuro. Posteriormente, em nome da mesa diretora desta Casa Legislativa Mirim, parabenizou todos os professores porque no último dia 15 comemorou-se mais um dia dos professores e afirmou que ser uma classe muito importante para a sociedade, onde formamos todas as profissões e tem que ser valorizada constantemente pela sua importância, pelo seu compromisso em formar cidadãos, não apenas através do conhecimento científico, mas principalmente por formar para a vida. Dando sequência ao pequeno expediente, o senhor presidente abriu a tribuna para os vereadores que assim desejarem no prazo regimental. Sebastião Pereira Porto fez uso da palavra e começou se solidarizando às famílias enlutadas e prestou as suas homenagens. Em seguida, parabenizou a todos os professores pela passagem do seu dia, que foi comemorado no último dia 15. Afirmou em todas as áreas. Aqui em Boa Vista, nós temos pessoas formadas e formando. Tudo isso nós agradecemos aos professores, pois através deles que formamos todas as profissões. Marinés Almeida Sampaio fez uso da palavra e inicialmente
parabenizou os professores pela passagem do seu dia. Depois parabenizou ao senhor prefeito André Luiz Gomes de Araújo e ao deputado Wilson Filho por mais uma obra que iniciou na comunidade Cacimba Nova e deu graças a Deus pela creche que está sendo construída e afirmou que ser motivo de muita alegria. Finalizou fazendo um apelo ao senhor secretário Joaquim Luiz Meira, ou ao senhor prefeito, para que mande desmatar as margens da estrada que liga o Caluete, pois afirmou que já fez vários apelos e fica triste com o mato que está cobrindo a estrada e disse que agora está seco, mas mesmo assim a rama arranha os carros. E, da mesma forma, agradeceu a limpeza que fizeram na estrada e elogiou, dizendo que ficou muito boa. Damião Almeida Silva fez uso da palavra e falou que mais uma vez temos nos deparado com alguns assuntos que trazem tristeza para Boa Vista e comentou sobre um ranking de uma pesquisa dos municípios paraibanos com a pior avaliação governamental, governo, eficiência fiscal, transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Continuando, afirmou que essa pesquisa saiu no dia 18 de outubro e que ela é referente aos 30 dias do mês de setembro e afirmou que essa Casa Legislativa Mirim tem que estar atenta a essas coisas que têm ocorrido em nossa cidade. Com isso, destacou que os itens governança, eficiência fiscal e transparência, nosso município ficou em penúltimo lugar no estado da Paraíba e só ficamos à frente de Juarez Távora. Encerrou parabenizando aos professores e afirmou que esta classe que gera todas as profissões e em nome do senhor presidente José Fernando Leite Ares, saúda todos os professores e, em especial, os professores de Boa Vista. No segundo expediente foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de lei do Executivo número 26, autoriza o Poder Executivo contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Aprovado por 4 votos favoráveis e 3 abstenções. Moções de pesado número 42 e 43 foram encaminhadas aos familiares enlutados, não havendo mais nada a tratar. O senhor presidente, sob a proteção de Deus, encerrou a presente sessão ordinária e eu, Sebastião Pereira Porto, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por mim, juntamente com o presidente e o segundo secretário. Em discussão a ata, alguma alteração, alguma correção a ser feita? Não havendo, colocada em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade a ata da sessão do dia 22 de outubro de 2022. Passa a palavra novamente ao vereador Sebastião Porto para que o mesmo faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Mensagem, projeto de lei número 027. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Boa Vista, temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa augusta Câmara Municipal a proposta orçamentária para o exercício de 2023, que estima a receita e fixa despesa em R$ 48.898.653. Constitutiva dos recursos da administração direta e indireta do município, revestindo-se o mesmo das exigências legais em vigor, principalmente a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, em consonância com as diretrizes emanadas dos governos federais e estadual, consideradas as prioridades estabelecidas pela atual administração. De início, achamos de justiça ressaltar um fato que se nos afigura bastante significativo e revelador do esforço utilizado pela atual administração, desde seu início, para a consolidação do desenvolvimento da cidade em
seus aspectos sociais, econômicos e urbanísticos, que se reflitam na elevação progressista da arrecadação municipal. Os limitados recursos financeiros de que dispõe o município exigem do Poder Executivo uma permanente atividade de elaborar programas e projetos especiais para obter financiamento junto à União, Estados, superintendências regionais e instituições financeiras do país, visando promover o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Não é demais lembrar que as circunstâncias adversas da economia nacional atrelem à situação de penúria dos erários dos estados e municípios, e cuja dificuldade de gestão pela escassez de recursos soma-se a excessiva centralização do dinheiro nas mãos pouco generosas do Planalto. Queremos ressaltar a significação da proposta orçamentária com um documento que, ao ser aprovado, ganha significado legal para não somente autorizar o poder de manipulação das finanças do município nas mãos do executivo, mas, sobretudo, permitir um alicerce planificado em que a administração possa afirmar para cumprir com serenidade as suas atribuições, promovendo o bem comum, finalidade maior do governo municipal. Estamos certos, senhor presidente, senhor vereador, que nossos propósitos estão coerentes com as necessidades do município, que senhores conhecem, almejam satisfazê-las. Neste ensejo, renovamos as nossas excelências e os elevados protestos de consideração e estima. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Artigo 1º. Fica aprovado o orçamento programa do município de Boa Vista para exercício econômico financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, que estimam a receita em R$ 48.898.653 e fixa despesa em igual valor. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 1º, de acordo com a seguinte discriminação. Artigo 14º. Alterações constantes desta lei orçamentária farão parte integrante do PPA e da LDO. Artigo 16º. Esta lei entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Artigo 17º. Revogam-se as disposições em contrário. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Mensagem ao projeto de lei 028. Submetemos, senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa casa o incluso projeto de lei que autoriza a redução de 10% sobre o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, com o intuito de otimizar a arrecadação do tributo. Autorizamos ainda nesse projeto a isenção de cobranças de juros, bem como de demais correções sobre os valores que forem pagos à vista referentes ao IPTU, inscrito na dívida ativa do município entre o exercício de 2017 a 2021. Para aqueles que não forem pagar à vista, haverá incidência de juros, multa e demais correções, podendo o valor ser parcelado em até 4 parcelas. Contudo, não havendo cumprimento da obrigação assumida, o nome do contribuinte será encaminhado para negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, encarecemos a imprescindível colaboração dessa casa, no sentido de que o projeto, ora encaminhado, seja
apreciado em caráter de urgência, a fim de que o processo de pagamento dos tributos possa ser iniciado com a maior brevidade possível. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder uma redução de 10% sobre o valor imposto predial e territorial urbano relativo ao corrente exercício. Parágrafo único. A redução a que se refere o caput deste artigo fica condicionado aos pagamentos efetuados até 30 de dezembro de 2022. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a isentar para pagamentos à vista a cobrança de juros e demais correções sobre os valores referentes ao IPTU, inscrito na dívida ativa do município entre os exercícios 2017 e 2021, podendo o débito com a cobrança de juros e demais correções ser parcelado em até 4 parcelas. Parágrafo único. Em caso de parcelamento, o não cumprimento de algumas parcelas incidirá no encaminhamento do nome do contribuinte ao serviço de proteção ao crédito para a respectiva negativação. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 2 de janeiro de 2021. Boa Vista, 3 de novembro de 2022. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Mensagem ao projeto de lei número 029. Senhor presidente, senhores vereadores, apraz-nos submeter à apreciação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que regulamenta o artigo 212 da Lei número 549 de 2017, Código Tributário Municipal, que prevê a elaboração de plantas genéricas de valores por lei específica. A planta genérica de valores é formulada com autorização de cálculo com possibilitam a obtenção dos valores venais dos imóveis urbanos do município a partir da avaliação individual de cada propriedade, servindo de base para imposto como o IPTU, predial, territorial e urbano, imposto sobre transmissão de bens, imóveis e contribuição de melhoria. Dessa forma, é um instrumento essencial para que o Poder Municipal tenha condições de cobrar a contribuintes o valor justo sobre a propriedade, devido ao ajuste do valor venal dos imóveis ao valor real de mercado. A revisão e readequação é a garantia de que o município estará religiosamente em dia com a legislação e poderá, a partir da sua aprovação, planejar investimento dispondo de recursos oriundos de impostos próprios, como, por exemplo, IPTU, que é um dos poucos impostos administrados integralmente pela gestão municipal, na expectativa de que o projeto, ora, submetido à apreciação dessa casa, seja apreciado em caráter de urgência. Transmitimos a Vossas Excelências e os ilustres componentes dessa colenda casa o reconhecimento pelo apoio recebido. Atenciosamente, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Artigo 1º. Instituída a planta genérica de valores imobiliário desse município, que se desenvolverá conforme as disposições abaixo e a regulamentação específica a ser editada pelo Poder Executivo. Artigo 2º. A planta genérica de valores ora instituída tem como finalidade a definição dos créditos necessários à apuração do valor venal dos imóveis sujeito à incidência do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano IPTU. Artigo 3º. Para fins da definição tratada no artigo acima, fica determinada a divisão espacial da área urbana desta cidade em duas regiões, a central e a periférica.
Parágrafo 1º. A divisão especial objeto deste artigo está representada no mapa anexo. Parágrafo 2º. Será considerada periférica toda a área que estiver fora do limite de demarcam a região central. Artigo 4º. O presente instrumento apenas se constitui em um dos meios de se obter o valor venal dos imóveis localizados neste município. Parágrafo único. O valor de que trata o caput deste artigo também poderá ser apurado segundo as previsões específicas do Código Tributário Municipal, Lei nº 549 de 2017. Artigo 6º. Os valores padrões aqui estabelecidos foram definidos em conformidade com os critérios técnicos previstos na regulamentação específica da Associação Brasileira Normas Técnicas, mais precisamente no artigo 100, na Lei número 14.653, norma que trata da avaliação de imóveis. Artigo 7. Para a efetiva obtenção do valor médio do metro quadrado de cada região, foram selecionados as avaliadas os imóveis identificados na planilha anexo 1. Parágrafo único. Os imóveis acima mencionados constituem-se em terrenos e prédios de vários tipos ou padrões constitutivos, de modo a complementar a realidade imobiliária local. Artigo 8º. O valor médio do metro de cada região será devidamente registrado na planilha acima mencionada. Parágrafo 1º. Fica autorizada a redução de até 80% sobre o valor a ser pago a título de IPTU durante o processo de atualização, sempre que os valores apurados se mostrarem demasiadamente elevados para os padrões de renda da população local, independentemente da região em que se encontrar o imóvel em consideração. Parágrafo 2º. O Poder Executivo fica autorizado ainda a conceder um desconto de até 70% sobre o valor venal não apurado, sempre que tais valores se mostrarem evidente obstáculo à efetivação do processo de atualização do valor venal dos imóveis locais. Parágrafo 3º. A redução e o desconto tratados nos parágrafos acima somente poderão ser concedidos de maneira universal, vendando-se a aplicação de forma individualizada. Artigo 9º. A atualização do valor venal dos imóveis sujeitos ao IPTU somente terá seu início a partir do primeiro exercício financeiro seguinte ao da aprovação desta lei. Parágrafo único. A cautela adotada no presente artigo visa respeitar os princípios tributários da irretroatividade e da anterioridade. Artigo 10º. A atualização do valor venal dos imóveis deverá ser feita conforme as orientações constantes na regulamentação específica a ser editada pelo Executivo local. Artigo 11º. O município fica obrigado a manter o processo de atualização do valor venal dos imóveis sujeito à cobrança do IPTU até sua integral execução. Artigo 12º. A critério da administração municipal, os valores apurados através do presente instrumento também poderão ser utilizados para fins de cobrança do IPTU. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Moções de pesar. Senhor presidente,
Os vereadores que apresentam subscreve com assento nesta igreja, Casa Legislativa Mirim, vem através dessa manifestar a sua solidariedade e encaminhar as moções de pesares aos familiares pelo falecimento. Senhora Cleusa Anselmo Gonçalves, ocorrido no último dia 27 de outubro. Senhor José Emiliano Alcântara da Silva, Zé do 13, ocorrido no último dia 31 de outubro. Senhora Maria Ângela Amâncio de Almeida, ocorrido no último dia 3 de novembro. Senhor José Pereira Araújo, Zé Nico, ocorrido no último dia 3 de novembro. Nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar aos seus pesares e manifestar nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, sobrescrito por todos os vereadores. Essas foram as matérias. Gostaria mais uma vez aqui de reiterar a profundo pesar pelo falecimento da senhora Cleusa Anselmo Gonçalves, do senhor José Emiliano Alcântara da Silva, Zé do 13, Zé do Galo. E estou lembrando aqui, morreu os três de uma vez. A Adriana é engraçada. Maria Ângela Amâncio de Almeida, falecida no dia 3, no trágico acidente em Mamanguape, deixando aí 2 filhos e o esposo Valério. E José Nico, José Pereira de Araújo, falecido também no dia 3, faleceu lá na comunidade de São Joãozinho. Mas, segundo seus familiares, era o que ele desejava, né? Morrer no São Joãozinho. E Deus atendeu esse pedido, né? Então a gente roga a Deus, né, que traga conforto aos corações enlutados, né, principalmente da família de Ângela, uma jovem ex-funcionária do nosso município, né? Estava há menos de um ano nesse novo trabalho, estava residindo em Mamanguape e trabalhava em Rio Tinto, no deslocamento. Aí de Mamanguape para Rio Tinto aconteceu esse trágico acidente, ceifando com sua vida, né? Então a gente suplica a Deus, né, que dê força, sabedoria a Valério, para educar e terminar de criar e educar seus filhos, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente não tem nem o que dizer num momento desse, né? Apenas pedir a proteção e a bênção de Deus na vida dessa família, né? Uma notícia muito triste que abalou, né, completamente a nossa cidade. Ângela já trabalhava aqui há um bom tempo em nosso município, estava em vacância, né? Você, servidor público que passa em outro concurso, o período de estágio probatório, você pode ficar em vacância no outro, que você quiser retornar, você ainda pode retornar para o seu trabalho inicial. Eu acho que Deus providenciou isso, a gente não... Deus enxerga lá na frente, né? A gente só enxerga o hoje, né? Mas a gente sabe que nada foge do controle de Deus. Essas são as nossas palavras e Valério, um amigo nosso, fiquei muito abalado realmente. Notícia triste. Zé Emiliano, Zé do Galo, né, fez história, fez folclórica em nossa cidade, né, um trabalhador, um homem de bem, como Zé Nico. Né, perdas, a gente vai
percebendo que estamos ficando mais velhos e vendo aí muitos senhores da nossa adolescência, da nossa vida inicial de adulto, também falecendo. Dona Creuza, ela veio morar aqui, né, já há um bom tempo, lá de Montadas, né, Fred? De Montadas, a esposa de seu Zé Gonçalves, a mãe de Severino, todos três, né, seu Zé, Severino e Dona Creuza, falecidos. Que Deus conforte a todos. Essa casa não poderia jamais deixar de se associar ao seu pesar e manifestar nosso profundo respeito, né? Rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. As moções serão entregues aos familiares. Essas são as nossas palavras iniciais. Está aberto aí o prazo para uso da tribuna, quem assim desejar utilizar pelo prazo regimental de 5 minutos. Iniciando com o vereador Sebastião Porto, que eu pensava que ele estava cansado de tanto ler, mas não está, não. O cansaço nunca vai me chegar. Enquanto eu tiver fôlego. Eu tenho que também mencionar minha mensagem aos boavistenses. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com todas as famílias enlutadas. Família de Dona Cleusa, viúva do nosso poeta, eterno poeta Zé Gonçalves, e também do José Emiliano, Zé do 13, Zé do Galo. Zé eu sempre visitava lá e a alegria de Zé era constante. Todas as vezes que eu chegava lá, ele me recebia com muita alegria, não só ele, como toda a família. Então, uma pessoa boa, bom pai, bom esposo, bom avô, trabalhador e muito sincero, Zé. Então, que Deus conforte, Zé, sua alma lá em um bom lugar. E também a família de meu parente, Zé Nico, parente pelos Pereira e casado com minha parenta mais aproximada ainda, Inacinha Leôncio Porto. Então, para mim foi uma surpresa, porque no domingo, salvo não me engano, mesmo na terça-feira à noite, a gente se encontrou ali na praça e ele, muito contente, falou comigo. Mas é como o Fernando disse, é sempre surpresa, porque Jesus não avisa quando virá buscar um de nós. E a vida é boa por isto, porque a gente vive o dia a dia sem pensar que vai morrer, mas compete a Deus nos chamar. E quanto a Ângela, a professora, e eu lembrei aqui, até comentei com outras pessoas essa semana, ela trabalhava aqui na Escola Francisca Leite, e eu sempre aqui, ali na Casa Maristela, na Casa Maciel, observava o seu trajeto quase todos os dias que eu estava por aqui. Ela descia ali, às vezes com uma criança, filho dela, tão perto, né, do trabalho. Não precisava nem de usar um transporte. Mas é como se diz, a vida se encarrega e só Jesus sabe da maneira que a gente vai partir. Ela conseguiu ser aprovada neste concurso, foi morar em outra cidade, em outro município, e precisava de um transporte para fazer o seu trajeto, não só para o seu trabalho, mas para levar o seu filho na escola, segundo me consta. E foi no retorno de uma viagem, quando ela foi deixar o menino. Mas Deus colocará ela em um bom lugar. Uma boa profissional, pessoa muito cuidadora de sua família, cuidadora de sua profissão, sincera. E ao meu amigo Valério, professor Valério, eu desejo que Deus conforte o seu coração, conforte sua alma aqui, para ele poder criar os seus 2 filhos. Então são essas minhas palavras e desejo que Deus ilumine a todas as famílias enlutadas. Por outro lado, eu quero deixar minha mensagem aqui, especialmente aos boavistenses, que no último domingo tivemos a realização do segundo turno das eleições,
E hoje eu estou aqui não no papel de eleitor de fulano ou de ciclano, mas no papel de um homem público que deseja aos que se elegeram, tanto os deputados que tiveram voto aqui em Boa Vista, que foram bem votados, como o nosso governador e como o presidente. Desejar que eles façam um trabalho voltado para todos brasileiros, todos nordestinos, todos boavistenses. Pois, se eles eram eleitores de uma parte, hoje eles são administradores de todo um pessoal, de todo o Brasil, de toda a população. São esses os meus votos e não torço pelo pior. Eu sempre torço pelo melhor para todo cidadão, porque o direito de votar, o direito da democracia, a gente tem que respeitar. Então, muito obrigado a todos e um feliz dia para todos. Com a palavra o vereador Fred. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente no plenário desta casa, caros internautas. De uma forma antecipada, usando a tribuna desta casa, eu gostaria de desejar boa sorte, boas provas a todos os estudantes que no dia 13, próximo domingo, irão realizar as primeiras provas do Enem 2022. E desejo uma boa desenvoltura a todos os nossos boavistenses que irão prestar essas provas no próximo final de semana, que serão no dia 13 e dia 20 deste mês. Queria também registrar nos anais desta casa que o nosso conterrâneo Edson Gomes Marinho Júnior participou de mais uma competição, representando a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos na Copa América em Córdoba, na Argentina. Júnior, que exerce a função de preparador físico e chamador. Chamador é aquela pessoa que fica por trás do gol adversário, orientando os atletas para a possibilidade de ataques. Essa competição foi realizada na Argentina, reuniu seis países, Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. A Seleção Brasileira de Futebol de Cegos adiou o sonho do hepta na Copa América ao perder nos pênaltis por 2-1 para a Argentina. Lembrando que a Seleção Brasileira é a atual e maior vencedora deste torneio, com 6 títulos, além de ser a atual campeão dos Jogos Paralímpicos de 2020. Estou aqui para, mais uma vez, parabenizar o nosso conterrâneo Júnior, filho de Edson e Lourdinha, irmão do nosso colega, colaborador aqui desta Câmara, Everson, que mais uma vez pôde participar de uma grande competição a nível nacional. E lá ele sempre defende não só a seleção brasileira, mas também a nossa Paraíba e a nossa cidade de Boa Vista. Muito obrigado. Uma palavra, vereador Damião. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas aqui presentes, internauta que nos acompanha pelo Facebook. Iniciando minha fala, mais uma vez eu venho a essa tribuna por solicitar que a prefeitura, o prefeito municipal, o secretário de obras, escute o nosso pedido, que não é só meu, dos moradores da rua Pedro Barbosa, e vá resolver aquele problema. Continua, é um desleixo, acho que é falta de compromisso com o povo, porque você deixa a rua que terminou o calçamento há mais de 2 meses, está lá com as pedras no meio da rua, entulhos, causando transtorno, e que vá consertar, porque quem for olhar lá vai ver que o meu fio ficou atravessando a rua, coisa mal feita, falta de um engenheiro, falta do secretário de obra que acompanhe o serviço, porque ele é o de recurso público, é o dinheiro nosso, que necessita ter respeito por ele.
Se não for terminar as calçadas e a rede de esgoto que era para ser feita, que vá tirar aqueles entulhos para que deixe de causar os transtornos naqueles moradores ou as pessoas que procuram aquelas casas para fazer uma visita ou ir naquelas casas. É vergonhoso o descaso que se encontra. Também nós passamos o mês de outubro, um mês alusivo ao câncer de mama, em prevenção, e mais uma vez, nosso município, infelizmente, não conseguiu realizar as mamografias em nossa cidade. Eu acho que o câncer de mama tem crescido bastante, e o município era para ter trazido para dar mais conforto, porque para estar se locando na Campina Grande, a dificuldade de transporte que a gente tem percebido é enorme, porque eu, em contramão, eu trouxe, agosto e setembro, 2 vezes a unidade móvel para a nossa cidade e conseguimos realizar 60 mamografias. Já solicitei que o doutor Dalto já foi autorizado para mais uma vez a unidade móvel vir à nossa cidade, né? Então, com certeza serão mais 30 mamografias. Queremos contemplar as boavistenses sem olhar para elas por raça, por cor ou por questão política. Quem procura é atendido. Chegamos no Novembro Azul, presidente, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Já faço aqui uma reivindicação à Secretaria Municipal de Saúde, que não deixe ficar só no PSA, não, como foi feito no ano passado, onde tivemos 44 homens com PSA alterado e a Secretaria de Saúde não contratou um urologista para acompanhar esses homens. Que esse ano faça diferente. Escute o apelo dessa casa, que eu acho que não é só minha, é de todos os vereadores, que faça o PSA e aqueles homens que tiveram um PSA alterado, que encaminhem para um profissional. Não deixe isso na mão, porque o que pode ocasionar? Fica, de repente vem um câncer e começa a passar para outros lugares, outras regiões do corpo, porque não é todo mundo que pode pagar uma consulta. Então, faça esse apelo, que vamos cuidar mais do nosso povo. O povo precisa. E eu reforço essa questão do Novembro Azul, né, principalmente uma campanha de esclarecimento, né, porque a gente sabe que os homens, eles são um pouco preconceituosos, não sei se é desleixado, de procurar se cuidar, né? Eu acho que é importante fazer campanha nesse sentido para que realize inicialmente o exame de sangue, né? Que é o PSA. Né? Eu acho que é importante esclarecer quão é importante você prevenir a questão dessas doenças que afetam tanto o homem, né, o câncer de próstata, e em relação às mulheres, o câncer de mama, né? Aí a gente sabe que esse esclarecimento às mulheres já vem há um bom tempo já, né, esse esclarecimento. E aí a importância de você detectar precocemente essas doenças, né, que a tendência de sucesso no tratamento ela é maior. E esta casa, acredito que foi o ano passado, tivemos uma palestra com até o doutor irmão de Zeninho, né? E dependendo, a gente pode até contactar um outro profissional para a gente tentar ajudar nesse esclarecimento, né? Eu acho que quanto mais meios existir, né, para conscientização, né? E aqui está o calendário para os homens aí que nos assistem. Ação Novembro Azul, passada aqui pelo vereador Damião. PSF 1, 8/11, a partir das 5 horas. E dia 16/11 também, né? Pelos agentes, né? De acordo com os agentes. No dia 8 é Cardinália, Clesiane e Jerusa, da área, né? E no dia 16, da área de Damião e de Lourdes. Todos os homens terão que passar por consultas da enfermeira ou da médica antes da coleta do exame do PSA. Faixa etária a partir dos 45 anos, estou já chegando lá. Se tiver histórico familiar, pode vir antes dos 40.
né? Esses esclarecimentos são importantes. Damião, como agente comunitário, né, de saúde, repassou essas informações para a gente. Inclusive, senhor presidente, só para informar, que, como o colega Damião já passou a informação aí, da importância do ACS, na minha rua, lá na José Barbosa, já pude presenciar essa semana a agente de saúde lá da nossa área, lá, que é a Cardinalha, ela já fazendo a entrega do comunicado, a informação, que será no dia, acho que é dia 8. Dia 8, Cardinalha. E a área, a cobertura de cada agente será atendida. E é de muita importância, seja a esposa, um filho ou uma filha, que reforce esse chamativo para que todos os homens de nossa cidade possam se fazer presente neste dia. Também eu acho que acontece também, que eles sempre fazem um último chamamento, né, Damião? Dos faltosos. Isso aí, assim, uma questão apenas de esclarecimento em relação à questão das mamografias que não foram feitas, eu procurei saber, e segundo foi me repassado que o veículo que vinha para fazer essas mamografias quebrou e estava em Recife para fazer manutenção do mamógrafo, né, que é um aparelho muito complexo de fazer manutenção, mas segundo informações da Secretaria, nesse mês de novembro, tudo indica, ainda serão disponibilizados, né, esse mecanismo para realizar as mamografias, né, e que, juntando com a que o vereador Damião também consegue, lá na Facisa, né, eu acredito que todos os meios são valiosos para que a prevenção desses males sejam detectados o mais breve possível, né, e o tratamento ele tenha êxito, né. Apenas eu tinha esqueci de falar, né, de desejar boa sorte aos eleitos, governadores e presidente, né, e lembrar a todos os colegas vereadores que votaram em seus deputados, que foram eleitos, a gente não possa esquecer de cobrar, né, cobrar ações coletivas para o nosso município, né, de alguma forma. Todos que foram votados, eu acho que têm o dever de ajudar, de contribuir à administração. E a gente solicita ações coletivas que sejam para atender a toda a população. Quem gostaria mais de fazer uso da palavra? Vereador Carlos Alberto Jovem. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. A respeito da entrada do Caluete, eu fiz vários pedidos ao prefeito e dei dica como fazer na máquina, que ficou quase bom. O que falta é mandar uma pessoa lá agora, dar um trabalhozinho manual para ficar perfeito. E a estrada de semana foi passando a máquina na estrada do Caluete, o operador é um cara profissional, um serviço quase, muito bom o serviço, sabe? Faltando depois, o senhor prefeito depois tem que tapar aquela lateral da estrada. Porque uma hora pode haver um grande inverno danificar aquela estrada, né? Aquela estrada é muito boa, aquela do Caluete. E eu passei a semana passada aqui no Espinheiro, eu não sei se essa semana se ajeitaram ou não. Tá até dando uma dica aqui ao secretário que se não ajeitaram, leve a pipa lá, se não chover essa semana também, né? Dê um banho nela e manda o operador passar, mas a coisa lá não está muito boa não. Tá triste você andar naquele pedaço de estrada da Lidade do Espinheiro, sabe? Mesmo que o asfalto vai chegar, mas vai demorar muito chegar o asfalto, né? E a buraqueira ali está muito grande. Então, para não trazer transtorno para os moradores, ele deu um banho com a pipa, joga uns 3 caminhões de pipa ali, como foi no passado, passa a máquina, depois dá outro banho, pronto, está feito o serviço. Para poder não esperar o serviço, eu visitei a estrada de Cabaceiras. Cabaceiras, quem vai ganhar, ganhou muito com aquela estrada, né? Domingo fez 15 dias, eu fui dar uma volta em Cabaceiras e vi aquele serviço. O quanto o serviço bem feito, um serviço de primeira qualidade ali de Cabaceiras. Muito bem feito, o serviço abriu a visão que abriu naquela estrada. Você anda em cima daquela estrada, vai vendo o mundo através depois daquela estrada, né?
Eu estava até comentando com o deputado na semana passada. O quanto ficou bom. Então, só era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Verdade. E, assim, essa questão aí do Calueto, eu lembro bem que você chegou até a conversar com o operador, né? Dando as suas orientações, como você já passou pela secretaria, tem uma certa experiência, né? Isso é importante, né? Quanto mais pessoas para ajudar, né, a apontar os caminhos, a gente melhora a vida de todo mundo, né? E com certeza essa estrada Boa Vista Cabaceiras vai trazer novos horizontes para essa região, né? Principalmente a valorização das terras, não é? Os proprietários, no mínimo, aí ganham com as estacas de qualidade, arame novos, né? Eu acho que é um Pra novo, você tem ideia, é um novo tempo. aquelas terras ali do pessoal de Bati, que é da curva do Bravo, até chegar aqui, posso mudar da Descom, né? Que era uma propriedade todo mundo aberto que vai ficar cercada, e bem cercada, né? Aquela propriedade ali. E eu fiquei sabendo que, a gente sabe que iniciou também Cabaceiras Ribeira, né? E eu fiquei sabendo também que vai ter um trecho de asfalto entre, parece, a PB e Alto Fechado. Esse trecho aí também, quer dizer, vai ser... Eu acredito também que não vai demorar muito, por exemplo, para asfaltar da PB para o Pai Mateus. Eu acho que isso também... E aí chegou o momento da gente pensar o nosso turismo ali no Bravo. Eu acho que é o momento da gente... Ô, senhor presidente, você falou em Bravo aí, e eu me lembrando a semana passada, né? Quando eu conversei com o Tiburcio a respeito do pessoal do São Pedro, que está num problema para fazer o Garantia Safra, sabe? Que nós vamos correr atrás do nosso deputado estadual, ver se João devolve a parte de Boa Vista que foi tirada, né? A parte do Bravo e a parte do São Pedro que foi retirada na época que Ricardo Coutinho mexeram no satélite, né? E engoliram um pedaço de Boa Vista. A Malhadinha eu não sei se... Oi? Estão fora. Eu acho que a partir dessa primeira dessa legislatura em fevereiro, a gente vai ter que mobilizar aí todos os deputados. Mas isso não deve ter que falar com o deputado, né? Para a gente apresentar esse projeto e ir lá na Interpa, para a gente ver essa questão desse território, da Malhadinha, do Bravo, São Pedro. E São Joãozinho também, né? Aqui, parece que me morderam um pedaço também aqui de São Joãozinho também. Eu me lembro dessa lei. Nós temos 4 deputados que foi votado aqui, eleito essa casa, né? Essa lei, assim, no final do governo Ricardo Coutinho, chegou aqui já o caderno já pronto dessa lei que trouxe prejuízos, né, para o nosso município, né? E aí transtorno, porque as pessoas têm todo o seu movimento aqui em Boa Vista e agora vão ter que se deslocar para Pocinhos, para Campina Grande, né, própria Cabaceiras, né? Eu acho que foi um caos esse projeto de lei. Eu mesmo, no finalzinho do governo aí, Ricardo Coutinho. Sempre converso com o deputado João Paulo, cara muito simples, sabe? Diz, Carlos, o que eu puder fazer, eu estou pronto para fazer. Porque, João, é o seguinte, vai ter tempo para resolver os problemas, né? Esta casa, né, quanto poder legislativo, ela vai ter que se procurar as câmaras municipais desses municípios vizinhos, né, porque tem que ser algo em acordo, né? Não pode ser uma imposição apenas de um município, né? O município vai requerer e o outro vai dizer se aceita ou não, né? Eu acredito que a gente não vai ter problemas, por exemplo, Pocinho não dá assistência ao setor que é dele, né? Possa ser que a gente tenha dificuldade com Cabaceiras, porque Cabaceiras tem um olhar turismo e ela quer tomar conta desse setor aí, né? Eu acho que Campina Grande também não dá assistência a São Pedro. Eu acredito que a gente pode ter dificuldade. Tem problema em São João do Cariri, mordeu uma pedacinha ali, São João do Cariri, e me parece Gurjão também, veio para cá um pouquinho também, Gurjão. Eu acho que o caminho é a gente ir na Interpa primeiro, né? Marcar uma audiência para ir todos os 9 vereadores, poder executivo. Eu tive a oportunidade de no início do recenseamento,
estive aqui no escritório local e solicitei ao responsável, né, que é Augusto, e eu pude ver o mapa, onde veio as divisões que vai ser feito o recenseamento, os recenseadores, e lá tem uma linha de corte, e todas essas áreas que vocês já citaram aí, elas já estão fora do nosso território. Nem sequer a contagem populacional dessas localidades já citadas aí serão feitas. Não, Eu não lembro quando você fez o no carro. último recenseamento a malhadinha já não era, né? Quando ele fez o carro eu aí, também conversando, acho que teve um período aí que Herbert já foi Recenseador. ficou na Há parte da 20 anos coordenação. atrás, 22 anos. E naquela oportunidade, quando eu conversei com ele agora, ele fez também essa mesma observação, que mesmo fazendo o recenseador passando nessas casas, não foi aceito fazer a contabilidade. Foi, ele disse que colocou uma pessoa A contagem. para ver se colava, né? Isso. Mas não colou. Ô, Não colou. Fernando, senhor presidente. Diga, Não, vereador. a Malhadinha, Mônica, uma parte da farinha, isso aí já é velho, né? É, Mas antigo. nós vamos tomar conhecimento, a parte de São Pedro e Bravo, agora os outros 4 anos que foi feito o carro. Que na- Teve, por exemplo, no período aí, o vereador Antônio Macedo deve lembrar, a gente até contactou o pessoal de Pocinhos, e na época eles diziam, não, se a gente atingir 1,8, né, 15 mil, né, a gente abre mão. E eles já estão com Esse folga. trabalho de divisão de Boa Vista foi feito em 96. Mas eu digo um problema que houve aí, é porque naquela época, em 94, da lei, não tinha os dados exatos como hoje tem, o GPS. Lá tinha aquelas coordenadas cartográficas, que são apenas alguns limites, mas agora elas estão mais Senhor presidente, bem definidas. eu não sei, né? lembra, acho que foi em 97, por aí assim, que Edivan chamou o Inácio Gomes para fazer a linha divisória de Boa Vista, que Inácio Gomes trabalhava na Energisa, CELB na época, né? E eu não sei se, feita essa linha divisória, documentou, né? Não, Acho que foi tomar conta. Foi por para... si, viu? E fez essa divisória sem. Não, recorrer a você ninguém, né? você pode pegar a lei, que eu até comparei, a lei que criou o município de Boa Vista, em 94, com essa lei agora de 2018, finalzinho de 2018, do governo Ricardo Coutinho. Você vê os dados cartográficos da lei de 94, bem resumido. Já essa outra, bem mais definido, né, porque nós temos uma tecnologia hoje muito mais avançada para isso, né? Onde é que você vem ali na área de Chico Piau? Tem setores ali que diz que é Boa Vista. Boa Vista. Mesmo do lado da BR do outro lado. Você passa o GPS, nós fizemos o carro, alguma terra ali que é como se fosse A Boa gente Vista. tem que resolver essa situação, né? Infelizmente. Cara, eu acho que foi no ano de 94, 96. 96, 98. Eu prestava serviço à CELB, na antiga CELB, e aquela área lá, a gente não fazia sequer a contagem de energia de nenhuma casa. A última casa que a gente fazia do lado esquerdo, quem vai para Campina, era o grupo da Mônica, e todo lado esquerdo, nada. Aí do lado direito é que se dizia que era compartimento Boa Vista, que era CELB. Nós tem problema hoje aqui. E lá, como tinha aquela divisão de CELB e SAELPA, lá era SAELPA. Você tem problema aqui hoje, a gente tem problema hoje na Mônica. Viu, senhor presidente? A Mônica é Boa Vista, ali nos Casuzinhos é Boa Vista, e você pega o documento daquele povo, é tudo Pocinho. Tem o maior problema que é Uma Pocinho. relação com Pocinhos, né? Eu sempre contestei isso que Damião falou aqui em off. Aquele posto de combustível na farinha, eu acredito que ele está situado no município de Boa Vista, né? E o ICMS lá, quando você pega lá o endereço lá na nota fiscal, pode olhar que está Pocinhos, né? Então quem corre atrás? É. É a parte tendo prejuízo, né? Até que a gente sabe Verdade. que
Divisória de Boa Vista, ali não sei se hoje está. Lá na frente, Lá né? na frente, É. Lá na frente. Alguém mais vai fazer uso da palavra? Vereador Antônio Macedo. Senhor presidente, colegas vereadores, já de fato a situação desse debate se estendeu, mas de fato isso já é um problema de muitos anos. Quando nós estávamos na presidência, fomos a João Pessoa no Interpa na época, havia a possibilidade de fazer realmente essa demarcação, no entanto, precisava do acordo de Boa Vista e, na época, Pocinhos, quando a gente, na época, relatava o problema com a Malhadinha e a Mônica. E agora, por sua vez, está surgindo Cabaceiras, não é isso? Cabaceiras, e se for o São Pedro, então, Campina Grande. Então, a situação agora só complicou. Com relação a Pocinhos, de fato, existia esse problema, que era a questão de 15 mil habitantes para poder, o município passa a receber maiores recursos, 0,8, e na época ainda não tinha atingido esse percentual, mas isso já se passou. Pocinhos tem muito mais hoje, acredito que 16, 17 mil pessoas, não olhei, e acredito que esse problema está sanado. No entanto, precisava de uma lei conjunta na Assembleia Legislativa com a concordância dos dois municípios. Quero dizer o seguinte, com relação à eleição, houve os vencedores, cada qual de nós escolher os seus candidatos, do mesmo jeito que eu disse a Carlos Jovem da outra vez nessa tribuna, quando ele votou em Edna e trouxe algum benefício para a cidade. Da mesma forma, repito aqui, independente de cor partidária, seja PT, PSDB ou quem quer que esteja no poder, o próprio governador, que a gente continue angariando recursos para Boa Vista, porque aí a cidade não vai depender apenas de uma faixa etária ou de um partido. Então, quero dizer que os problemas do Brasil, da Paraíba e especificamente dos municípios são muito sérios. O município hoje, praticamente, os municípios dependem de emendas, sobretudo na saúde. A educação, praticamente, o Fundeb está comprometido, no caso do nosso município, 96% dos recursos do Fundeb estão comprometidos com o pagamento de professores. Não há possibilidade, inclusive, de fazer pagamento de combustível pelo Fundeb. Então, nós temos aí, segundo o prefeito nos informou, mais de 6 milhões de emendas que estão lá empenhadas, e provavelmente pode ser que não saia mais. Havia o projeto aí do campo de futebol, o calçamento que já estava projetado, o projeto já está feito, nas duas laterais que a gente comprou há muito tempo, tanto da ponte local quanto na saída ali para o cemitério, rodeando até a Casa de Orlandino e chegando à pista local. E infelizmente a gente depende até o final do ano da liberação ou não dessas emendas, como também do naísmo, que pode ser prejudicado. Como se não bastasse, como se não bastasse, ainda tem agora esqueci. Então, o que eu estava imaginando aqui era que, independente das discussões políticas, de Facebook, de rede social, que as pessoas estão ainda na torcida, imaginando coisas que não vão mais existir, nós temos que botar o pé no chão, correr atrás, porque a coisa não está fácil. Nós temos um problema, eu ia falar sobre o déficit previdenciário no nosso município, que é enorme. A gente sempre conversa em off, e a gente já previa isso há algum tempo, que daqui a 2 anos a quantidade de pessoas aposentadas será desproporcional aos valores que a gente tem para se pagar. Então, há muitas medidas graves a serem tomadas. E outra coisa também que eu ia falar, e que a gente discutiu agora há pouco, em off,
Algumas pessoas questionaram de Boa Vista sobre um possível déficit que Boa Vista estaria aí de mais de 2 milhões, não é isso? No entanto, não há esse déficit, não é dessa forma que se analisa o orçamento, porque é feito uma licitação global para o ano inteiro e no decorrer dos meses vão sendo feitos os aportes, os pagamentos, e aí esse débito ele vai sendo consumido ao longo do ano. Quando você não faz esse pagamento ou não se utiliza daquele serviço, ao final do ano aqueles créditos, aquela licitação, ela será em parte anulada. Ou seja, então não existe esse débito, jamais, se o município fosse comprometer a sua receita, o seu orçamento com 3 milhões de reais, com 2 milhões, realmente seria um absurdo, fora do normal. A maneira hoje que a gente está administrando, como há poucos dias estava conversando com o Fernando, a questão da licitação cada vez mais modificando, a Câmara vai, por exemplo, fazer a licitação, a maneira de fazer a licitação, de adquirir os bens já é de forma diferente, de modo que tem que você fazer planejamento antecipado de tudo que vai se fazer ou realizar no decorrer de todo o ano, dificultando assim a administração. Então, muita gente fala em administração, muita gente fala, critica, esculhamba, até chama as pessoas de determinados palavrões, mas não sabe como é administrar, não sabe como funciona uma prefeitura, e muitas vezes joga as palavras ao vento, até injuriando, machucando as pessoas sem saber realmente o que é administrar coisa pública. Era isso, senhor presidente. Quando o companheiro Macedo falou ali em previdência, e eu conversava em off ali com o senhor prefeito, onde ele me pediu que de outra vez eu me prontifiquei em procurar funcionário do INSS para vir dar uma palestra aqui aos funcionários, né, para mostrar os pontos bons e os pontos ruins, né, em termos de substituir o FUSEM pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pelo INSS, né. E eu me orgulho em dizer, sempre me orgulhei em dizer, do meu voto que eu dei 97 contra, porque ali eu já conversava com pessoas sábias do INSS, né, e mostrava a dificuldade que no futuro o funcionário ia ter. E eu digo todo instante, toda hora, não é porque essa reserva que tem aí de 30 milhões, eu não sei se tem mais de 30 milhões, um dia ela vai se acabar, sabe? Um dia ela vai se acabar, porque não aguenta, sabe? E eu digo, um dia vai formar a fila da miséria, não sei porque a prefeitura vai escolher, ou paga ao aposentado, ou paga ao efetivo, né? Então isso que a gente tem que ver, correr atrás quando está no tempo, né? E eu já comecei a articular aqui agora, com o funcionário do INSS, para ver essa possibilidade de dar essa palestra aqui aos funcionários, né? Que será de bom proveito, a gente vai mobilizar a Câmara no todo, para que esse funcionário venha dar essa palestra aqui aos funcionários, e é muito importante que todo funcionário da prefeitura esteja presente, né? E voltando aqui, falando de linha divisória, senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência viajaram agora há um ano atrás para cá, depois de Pernambuquinho tem um postinho, até de um amigo meu, né? Ele entrou 2 metros na parte do Pernambuco. E o posto do rapaz está lá sem conseguir funcionar, porque ele não consegue a liberação, nem na Paraíba e nem em Pernambuco. Está lá, ele andou 2 metros só, na parte do Pernambuco. E depois de Pernambuquinho, você sabe, é a parte de Monteiro, que é Paraíba, e Pernambuco, né? Então, isso é emblemático. Hein? Só era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra. Já que o Carlos tocou no FUSEM, eu faço parte do conselho, e a gente já tem batido muito nesta tecla e espero ser atendido com o doutor Emanuel e com o Genilson, para que a gente traga um palestrante, uma pessoa conhecedora mesmo, e convoque uma audiência pública, não só com representantes de classe, mas com até todos os funcionários que dependem da contribuição, para que eles fiquem bem esclarecidos. Obrigado. Naquele dia, se não me engano, parece que era o defensor do FUSEM, o advogado, ele palestrou, mas não palestrou muito favorável em defesa de extinguir o Instituto, não, né? Acho que não ele estava defendendo a parte dele, né? Não, mas a parte volumosa, isso é bom para hoje, né? Mas para amanhã que eu digo, não é amanhã, não. É daqui a 10 anos, 15 anos, né? Ela vai ao fim. A questão é
muito complexa, né, essa do FUSEM, né? Principalmente a legislação que rege um instituto próprio não é fácil, né? Tem a questão de você não pode aplicar em qualquer fundo, né? Outra, as exigências, segundo informações, até para o gestor, eles vão exigir o curso CPA 10 ou CPA 20, que não é um curso, nem todo contador consegue fazer. Está entendendo? É uma legislação distante, eu digo, dos municípios pequenos. Você muitas das vezes precisa contratar um escritório para dar uma assessoria, para saber como investir esses recursos. Aí você tem ideia de que ligação esse escritório possa ser que tenha com os aplicadores? Né? Porque são aplicações de risco. Né? Tanto pode ter ganho, como pode ter perda. E outra, senhor presidente, quer dizer, E o município é obrigado a aplicar. O dinheiro não pode ficar... Quando o dinheiro você deixa na conta normal lá, sem aplicar, recebe alerta do Tribunal de Contas. e o problema nunca vai se acabar, porque é o seguinte, mesmo que passe para o INSS, nunca vai se acabar o problema, não. Porque a reserva vai continuar ficando... Eu digo uma grande vantagem. A grande maioria do servidor nosso é o quê? Não é assalariado? Acaba ia sair de 14% para 7,5%. Aí o cara ganharia 6,5% no seu salário. Só aí. Está entendendo? Só aí. Está entendendo? Mas é importante, eu peço encarecidamente ao vereador Carlos Jovem que contacte suas pessoas aí conhecidas no INSS, para a gente levantar esse debate. Não quer dizer que a gente vai acabar o Instituto de uma vez, de uma hora para outra, não. Nem tem como acabar, Né? nem tem como acabar da hora para outra, não, né? Não tem como acabar. E principalmente a minha dúvida todinha é esse volume de recursos. Ele vai continuar sendo Do FUSEM, do FUSEM e administrado pelo FUSEM. conforme essas regras. É porque, só Né? não me engano, toda vez que for aposentar-se um funcionário, o Faz- Instituto é obrigado a indenizar o INSS, pagar aqueles Pagar a anos... diferença, a né? diferença. Se não me Beleza. engano, é por aí isso. Então, é importante a gente levantar esse debate. Então, vamos agora ao segundo expediente. As moções serão encaminhadas aos familiares dos falecidos já citados aqui. O projeto de lei 27, que trata da lei orçamentária anual, que fixa, que estima a receita e fixa a despesa no valor de R$ 48.898.653, está aqui para tramitação normal, vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças, para a Comissão de Constituição e Justiça, serão realizadas audiências públicas, está aqui para os senhores vereadores apresentarem emendas, né, terá a oportunidade da população ser ouvida, participar, né, sendo apenas iniciado o processo. O projeto de lei 29, que trata a regulamentação do artigo 212 da lei 549, que trata do Código Tributário, não que é a instituição da planta genérica de valores imobiliários referentes ao IPTU. Esse projeto será encaminhado para as comissões competentes. Iremos fazer uma audiência pública com representante do Ministério Público, com a população. Esse projeto está dentro de um PAC assinado por todos os prefeitos do compartimento da Borborema, referente ao IPTU legal. Né, teremos a oportunidade de discutir esse projeto com mais profundidade. O projeto de lei 28, que concede redução no valor do pagamento do IPTU e adota outras providências, solicitado em caráter de urgência e para que o pagamento seja efetuado até o dia 30 de dezembro. Então, o Poder Executivo autoriza
está autorizada a conceder uma redução de 10% sobre o valor do imposto predial e territorial urbano relativo ao corrente exercício. Além disso, fica o Poder Executivo autorizado a isentar para os pagamentos à vista a cobrança de juros e demais correções sobre os valores referentes ao IPTU dos últimos 5 anos, 2017, 2018, 2019, 20 e 21. Você pagando à vista, você não vai ser cobrado nem juro, nem correções. E pode ainda ser parcelado até em 4 parcelas. Isso desde que o pagamento seja efetuado até o dia 30 de dezembro de 2022. Em discussão, projeto de lei. Não havendo quem... Vereador Fred. Senhor presidente, não sei se foi um projeto de lei ou se veio junto com um projeto, onde o ano passado as pessoas que pagaram o IPTU em dias, fez aquela campanha de premiação. Está contemplado não, né? Não, aqui não fala não, aqui fala apenas do desconto. Agora eu não sei se a gente votou o ano passado, se foi um projeto à parte. Se foi à parte, eu acredito que ele pode fazer uma campanha nesse sentido, já de premiar. Eu me lembro que foi até a tia do vereador Zeninho que ganhou a TV. Eu acredito que foi acho que agora voltou, acho que foi um projeto. E o outro seu Lino, né? Ô, senhor presidente, mas tem que ver quantas pessoas pagaram, né? Porque tem que botar um total. Eu me lembro que é referente do atual exercício, né? Acho que foi do atual exercício, os atrasados Isso, o não. atrasado. Quantas pessoas podem pagar para poder concorrer o prêmio, né? É. De repente, se pagar pouco, ele não pode concorrer o prêmio, porque pouca gente pagou, né? Não, acho que foi um projeto à parte. Eu me lembro que parece o arrecadado do ano passado, eu trouxe uns valores aqui, de 2021 não tinha vindo não, mas teve ano de ter arrecadado 64 mil, depois caiu para 48, 49, algo assim. Então é uma oportunidade, né, as pessoas colocarem aí seus IPTUs em dia. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Então, não havendo mais nada a tratar, agradecemos aos internautas que nos acompanharam, aos colegas vereadores, ao secretário Tota Batista aqui presente, Carlos da Viração, agradeço aos funcionários. De hoje a 15 dias, se Deus assim permitir, mais uma sessão. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um abençoado final de semana para todos.